E quanto custam os jogadores emprestados do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esses três temas, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Corinthians e dois jogadores emprestados que custam quase R$ 1 milhão por mês ao Timão. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, não foi Augusto Melo que em campanha para presidente assegurou que não emprestaria jogadores de graça e muito menos que pagaria os salários desses jogadores emprestados a outros clubes? Pois é, o tempo passou e o Augusto acabou quebrando essa promessa. E tem hoje Fagner no Cruzeiro e Pedro Raul no Ceará recebendo os salários do Timão. Fagner ganha 500 mil por mês do Corinthians enquanto atleta do Cruzeiro, com a observação de que o Cruzeiro tem como dono um dos caras mais ricos do país, o Pedrinho BH, cuja fortuna estimada está superior a 9 bilhões de reais. Já Pedro Raul, comprado no ano passado de um futebol mexicano, onde tinha no time dele menos gols do que o goleiro Thiago Volpi, que era o goleiro do time dele, o Pedro Raul custou 25 milhões de reais, aquisição dos direitos econômicos, além de 700 mil por mês. No Corinthians não conseguiu performar, até por isso o Timão emprestou o jogador para o Ceará e assumiu 370 mil mensais. Somos 500 mil do Fagner, com os 370 mil do Pedro Raul, você chega ao valor de 870 mil mês. Essa grana certamente seria suficiente para que o Corinthians contratasse um jogador de peso. Só para lembrar que o Rodrigo Garro, para mim, o maior craque do elenco corintiano, ganha 820 mil mensais. Ou seja, Timão gasta mais com Pedro Raul e Fagner fora do Corinthians do que com o seu principal jogador, o ex-camisa 10, agora camisa 8, o Rodrigo Garro. Só para completar o noticiário alvinegro, contar que Memphis Depay foi titular e atuou por 84 minutos no empate da seleção holandesa contra a Espanha, semifinal da Liga das Nações. Não foi um bom jogo do Memphis, mas de qualquer forma foi titular e só saiu nos minutos finais. Já Carrilho, outro que tem jogando muita bola com a camisa do Corinthians, teve participação decisiva na vitória da seleção peruana por 3-1 contra a Bolívia na noite dessa quinta-feira. Nicola, como assim o Corinthians estourou o prazo para colocar o sistema de reconhecimento artificial na arena, igual no Palmeiras? É reconhecimento facial, né? Essa é mais uma das polêmicas que envolvem a acusação de cambismo. Todos os clubes de futebol do Brasil têm até a metade do ano para estarem funcionando e operando com esse reconhecimento facial. Todos os clubes, pelo menos da primeira divisão. E o que o ex-chefe da tecnologia do Corinthians alega, cara que foi demitido recentemente, o Marcelo Munhoz, é de que o presidente Augusto Melo tenha adiado a contratação dessa empresa. Ele já havia sugerido e montado um esquema bacana para que o Corinthians instalasse esses reconhecimentos faciais na porta do estádio, o que impediria a ação dos cambistas. Mas, na visão desse ex-chefe de TI do Corinthians, o que pega é exatamente isso. O Augusto tem adiado esse processo para tentar permitir que os cambistas continuem funcionando, tá bom? Boa noite, Nicola. E o Corinthians vai conseguir segurar o Yuri Alberto? E sobre o impeachment, como é que tá? Abraços, campeão. Pedrão, eu até esqueci de contar esse tema. Ontem eu conversei com uma pessoa da oposição, ou seja, uma pessoa que trabalha fortemente pelo impeachment do presidente Augusto Melo, né? E eu perguntei a reunião de impeachment, quando é que vai acontecer, o que está rolando? E essa pessoa disse que a ideia da oposição nesse momento é deixar essa reunião um pouquinho mais para frente. Primeiro porque falta segurança para os participantes, depois porque o presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tuma Júnior, acabou se enrolando em uma série de burocracias, e depois porque os caras da oposição entendem que o Augusto Melo vai se enforcar ainda mais num futuro não tão distante. Tem julgamento marcado pela Corte Arbitral do Esporte para abril, referente àquele caso Matias Rojas, que pode causar condenação em 40 milhões do Corinthians. Tem a apresentação das contas, do balanço, que até agora ele não tem apresentado. Enfim, a gente não deve ter grandes novidades em relação ao impeachment nos próximos dias não, tá? Gabriel de Carvalho, Nicola, Gabriel de Joinville, por que você não convida o Augusto Melo para fazer uma entrevista? Gabriel, ele não tem dado entrevistas particulares, né? Não tem dado entrevistas exclusivas, foi o que eu quis dizer. Boa noite, Nicola. Pergunta para alguém do Timão qual o valor que o clube quer para vender o Yuri só pelos 50% que o Timão tem direito, por favor. Você é o melhor. Obrigado pelas palavras, Jean.
O André Cury é quem tem alimentado essa história de Yuri Alberto indo embora na metade do ano. Corinthians alega que nesse momento não existe absolutamente nada. E o Timão também se apega à vontade do Yuri, que já revelou recentemente a intenção de continuar no Corinthians. A questão é, Corinthians adquire o Yuri numa negociação casada com o Zenit, ficando com 50% dos direitos econômicos. Então, por exemplo, quando o André Cury diz que já teve uma oferta de 30 milhões de euros, na verdade a parte do Corinthians valeria 15 milhões de euros. E o Timão entende que não vai conseguir encontrar ninguém por 15 milhões de euros do nível do Yuri Alberto, levando em consideração que ele tem só 23 anos de idade. Então dá para imaginar que o negócio, para acontecer, vai precisar superar os 30 milhões de euros. Não sei se é uma operação tão simples, não, tá? Difícil contratar jogador com 23 anos de idade acima de 30 milhões de euros do futebol brasileiro. Você até vê clubes pagando mais por atletas mais jovens. Mas, enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Se eu fosse corintiano, eu não perderia o sono com essa história.